Então, vamos lá. Então, bom dia. Na aula de hoje, vamos estudar as dízimas periódicas. Então, na aula de hoje, vai ser mais conceitual e com exemplos. Os exercícios serão na próxima aula. Lembrando que quinta-feira é feriado, então a nossa próxima aula vai ser na terça-feira da semana que vem. Então, antes de começarmos a ver as dízimas periódicas, vamos relembrar um pouco o que são os números racionais. Então, vamos aqui. Então, os primeiros números que a gente pode considerar como números racionais são os números naturais. Então, por exemplo, eu posso colocar o número 4, o número 5, por exemplo, 13, 25. Né? Então, esses aqui são alguns exemplos de números naturais. Então, todos os números naturais, eles também são classificados como números racionais. Os números inteiros, eles também são números racionais. Então, por exemplo, se eu colocar menos 3, se eu colocar o 4, que ele também é um número inteiro, porque todo número natural é inteiro. Se eu colocar o menos 8, né? Por exemplo, 10.000. Né? Então, o número inteiro, ele também é um número racional. Os números fracionários. O que são números fracionários? São números escritos na forma de fração. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 3 décimos, né? Eu posso colocar também 4 quintos. Nós podemos colocar 7 terços, 25 sextos, pode ser negativo também, né? Então, o número fracionário ele também pode ser negativo. Então, menos 71 centésimos. Então, todos esses são exemplos de números fracionários, né? De um modo geral, a gente pode classificar um número como número racional quando ele é a divisão de dois números inteiros, né? Então, a divisão de dois números inteiros pode dar um número natural, pode ser um número inteiro e pode ser um número decimal. A gente vai ver aqui na próxima tela, né? Só que a forma decimal, que é o resultado da divisão de dois números inteiros, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser um decimal exato ou pode ser uma dízima periódica, né? O que é um número decimal exato? É um número decimal que ele tem uma quantidade finita de algarismos. Então, por exemplo, quando nós fazemos aqui 3 décimos, a gente pode escrever esse número na forma decimal dessa maneira. 0,3. Né? A parte inteira é 0,
a parte decimal 3. Ok? Então, esse número é um decimal exato. Porque depois da vírgula, eu tenho uma quantidade finita de casas decimais. Então, aqui, ó, então, posso colocar como exemplo de decimal exato 3 décimos, 0,3. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, que nós colocamos lá no outro quadro. Menos 71 centésimos. Então, menos 71 centésimos, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, só para separar. Ele vai continuar negativo. Agora, 71 centésimos, então a parte inteira vai ser 0. E aí, a parte decimal, 71. Então, vai ficar menos, que a gente fala, né, popularmente, menos 0,71, né, que na verdade é menos 71 centésimos. Tá? Mas não é só número que tem 10, 100 e 1000 que é número decimal exato. Então, por exemplo, quando nós fazemos aqui, ó, 4 quintos, se eu dividir o 4 por 5, ele vai dar 0,8, 8 décimos. Tá? Então, 8 décimos também é um decimal exato. Ok? Então, aqui até agora nós vimos só exemplos de decimais exatos. Agora vamos ver exemplos de dízimas periódicas. Vamos lá. Então, agora eu vou pegar aquele outro exemplo que nós escrevemos, por exemplo, 7 terços. Ok? Então, vamos lá, ó. Fazer o nosso rascunho aqui, ó. 7 dividido por 3. A gente sempre vai imaginar que é uma divisão de dois números. E aí, então, eu passo para a forma decimal fazendo a divisão. Então, aqui, ó, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 7 menos 6, 1. Aí, eu passo para a forma decimal. Então, 1 inteiro são 10 décimos. Aí, ó, 3. 3 vezes 3, 9. Aí 10 menos 9 vai ser 1. Aí repara que sempre vai ficar dando 1, né? Então aqui no quociente, no resultado, esse 3 ele vai se repetir indefinidamente. E aí então, nesse caso a gente chama esse decimal de uma dízima periódica. Porque é uma dízima periódica ou decimal periódico? Porque ele é um número decimal e ele é infinito, por isso que a gente coloca esses 3 pontinhos no final, mas ele é infinito, mas ele não é qualquer número decimal infinito. Ele é um número decimal infinito que tem uma parte periódica. O que é a parte periódica? São esses algarismos que vão se repetir periodicamente. Então, por exemplo, quando eu faço 7 dividido por 3, eu encontro um número decimal, uma dízima periódica, que a parte que vai se repetir periodicamente é o 3. Então, a gente fala que o 3 aqui é o período. Eu vou até escrever melhor aqui, ó, período.
período da minha dízima. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, nós chegamos no primeiro exemplo de dízima periódica. A gente vai colocar aqui 2, 3. Eu posso também escrever isso aqui de uma maneira diferente. Ao invés de eu colocar os 3 pontinhos no final, eu posso colocar uma barra em cima do 3, e aí eu estou indicando que é uma dízima periódica, e o período, que é a parte que vai se repetir indefinidamente, é o 3. É só o 3, ok? Agora, por exemplo, se nós fizermos aqui 25 dividido por 6, então eu estou pegando um número fracionário, vou transformá-lo em um número decimal. Vou pegar 25 e vou dividir por 6. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. Então, 25 dividido... Ficou muito ruim, né? Dividido por 6. Então, vamos lá. Então, aqui, 4. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24, 1. Aí eu coloco a vírgula, então 1 inteiro são 10 décimos, aí 1. 6 vezes 1, 6. 10 menos 6, 4. Aí 4 décimos são 40 centésimos. Aí aqui 6. 6 vezes 6, 36. Aí vai ficar 4. Então, a gente chegou aqui na parte periódica, né? Então, significa que esse 4 ele vai ficar se repetindo, e no resultado, esse 6 ele vai ficar se repetindo indefinidamente. Então, 25 dividido por 6, quando eu escrevo na forma decimal, vai ficar 4,1. Aí esse 6 vai ficar se repetindo indefinidamente. Ok? Então, aqui, qual vai ser o meu período? Qual é a parte que está se repetindo indefinidamente? O 6. O 6, ok? Deixa eu só colocar mais claro aqui. Então, aqui o período é 3, para ficar mais claro. Então, aqui, o período é 6. Então, eu vou puxar aqui. Período é 6, ok? Mas tem uma diferença. Tem uma diferença entre esse segundo exemplo e o primeiro exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó, um do lado do outro, para a gente perceber qual que é a diferença. E ele também pode escrever naquela forma mais simplificada. Eu posso colocar a barra em cima também. Então, ao invés de colocar os 3 pontos, eu posso colocar
a barra aqui em cima do 6, para dizer que é uma dízima periódica e o período é 6. Dá para perceber uma diferença entre esse primeiro exemplo de dízima periódica e o segundo exemplo? O que tem de diferente? O número 1. O número 1, né? Então, na primeira dízima periódica, depois da vírgula, eu tenho logo o período, né? Já nesse segundo exemplo, depois da vírgula, eu tenho um algarismo que não faz parte do período. A gente chama popularmente de um intruso, né? Então, na segunda dízima periódica, a gente tem um intruso aqui, ó, antes do período, que é o 1. Então, a gente fala que esse segundo exemplo é uma dízima periódica composta, porque tem um intruso depois da vírgula. E a dízima periódica que não tem um intruso depois da vírgula, a gente fala que é uma dízima periódica simples. Ok? Então, vamos deixar indicado aqui. Então, aqui nós temos uma dízima periódica simples. E esse segundo exemplo aqui, uma dízima periódica composta. Então, agora nós já sabemos o que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com dízima periódica, e aí a gente já sabe que ela pode ser uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Eu vou até colocar aqui outros exemplos. Aqui, ó, são dízima periódica simples. Eu vou colocar alguns exemplos que a gente vai estar trabalhando no próximo quadro. Então, ó, dízima periódica simples. Então, primeiro exemplo aqui. Então, nesse primeiro exemplo, qual é o período dessa dízima periódica? Pode repetir, por favor? Qual é o período dessa dízima periódica simples? O 4. O 4. Okay? Aí, nesse segundo exemplo, nós já temos uma dízima periódica simples de período 6. Deixa eu ver aqui. Vou colocar mais um exemplo. E aí, agora, o último exemplo. A gente vai estar trabalhando no próximo quadro. Então, esse último exemplo aqui, qual é o período? O número 12? Isso, muito bem. Então, o período ele pode ter vários algarismos, né? Então, aqui é 12. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de dízima periódica composta, que a gente vai estar trabalhando também daqui a pouco. Vou pegar aqui. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, qual é o período? O número 8? 8, muito bem, né? Então, o intruso, a parte não periódica, é o
27. É o que está depois da vírgula e antes do período. Então, a parte não periódica, o intruso, é 27, o período é 8. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. E agora, qual é o período? O 2. 2. Vou colocar mais um exemplo. E agora, qual é o período? 7. O 7. Muito bem. Então, agora a gente já entendeu bem o que é o período. Agora a gente vai ver o contrário. Então, a gente viu que para eu partir de uma fração, que é uma divisão de 2 inteiros, para a forma decimal, a gente faz a divisão e vê. Aí pode dar um decimal exato ou uma dízima periódica. E para passar de uma dízima periódica para uma fração? Aí tem um processo para quando a dízima periódica é simples e outro processo para quando a dízima periódica é composta. E a fração que representa uma dízima periódica, a gente fala que é a fração geratriz da dízima periódica. Ok? Então, quando eu quero encontrar a fração que indica, que representa uma dízima periódica, a gente fala que essa fração é a geratriz de uma dízima periódica. Então, vamos começar daquele primeiro exemplo que a gente colocou. Vou colocar aqui, ó, 0,4. Aqui, 4, 4, aí 4 e assim por diante, né? Então, aqui a gente já viu que o período é 4. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o período. Então, o período aqui é 4. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu andar o período uma vez, aqui, ó, eu vou ter que pular um algarismo. Então, eu tenho que pular um algarismo, ok? Aí, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu pulei um algarismo, eu vou colocar aqui em cima o 10. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho isso aqui. Eu não pulei. Então, eu pulei e vou colocar o 10. Eu não pulei, eu vou colocar o 1. Quanto é que é 10 menos 1? 9. 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui embaixo. Então, vai ficar... Então, essa fração é a geratriz dessa dízima periódica. Vou fazer mais um exemplo, que no início parece confuso, mas isso aqui é um macetinho. Para eu chegar nesse macete, tem um caminho que está lá no caderno pedagógico. Aí eu estou ensinando só o macete, porque o caminho, assim, mais assim, matematicamente, está lá no caderno pedagógico. Aí eu estou vendo só o caminho mais prático. Vou colocar aqui, ó, 0, aí agora é uma outra dízima periódica. Que a gente já viu que essa dízima periódica, ela tem período 6. Então, eu vou colocar em cima o período 6. Agora eu vou ver. Ó, para eu pular um período, eu tenho que pular só um algarismo. Então, eu vou colocar aqui o 10. Aí, aqui, ó, eu não pulei nenhum algarismo. Então, eu vou colocar 1. Quanto é que é 10 menos 1? 9 de novo. 9 de novo.
Aí aqui dá para simplificar, né? Então, se eu simplificar, vamos recordar, né? Simplificar significa eu dividir as partes, né? Numerador e denominador, por um mesmo número. Então, dá para dividir por 3. Então, aqui eu posso chegar em 2 terços. Ok? Aí tem mais exemplos para a gente entender esse processo com mais clareza. Então, aqui, ó, agora, eu tenho essa dízima periódica. 2, assim por diante. Ok. Então, vamos lá. Agora, olha só. Ele tem um número aqui diferente de 0. Então, esse número diferente de 0, eu vou ter que juntar aqui, certo? Então, eu vou... Como eu tenho que juntar esse número que está aparecendo antes da vírgula, que é diferente de 0, vai ficar um pouquinho diferente. Ó, então, primeiro, eu tenho que pular o período, então aqui vai ficar 10, que o período é 2. Aqui vai ficar 1. Só que agora é o seguinte, quando eu pulo o número aqui, ó, quando eu pulo o período, quando eu pulo o 2, eu vou juntar o 3 e o 2, vai ficar o quê? 32. Não é isso? Sim. Menos, agora eu vou ver, ó. Aqui eu não faço 10 menos 1, então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou juntar o 3 com o 2, eu faço 32. Aqui eu vou diminuir de 3. E aqui embaixo a gente já sabe que a gente vai fazer o quê? 10 menos 1, que é igual a 9. Então, ó, 32 menos 3 dá quanto? Repete, por favor, professor. Entendi. Uhum. 32 menos 3 dá quanto? 29. 29. Então vai ficar 29 nonos. A gente vai repetir o 9 aqui embaixo. Então, essa fração, quando eu divido 29 por 9, essa fração ela vai me dar aí essa dízima periódica. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu fazer assim para não misturar. Então, vamos lá. Então, agora, a parte inteira é 5. Então, 12. E assim por diante. Então, é uma dízima periódica simples de período 12. Ok? Então, vamos lá. Então, agora, eu tenho que pular o período, só que agora o meu período é 12. Então, ó, quando eu pulo 1, é 10. Quando eu pulo 2, é 100. E quando eu pulo 3, é 1000. Então, aqui no caso, vai ser 100. Ok? Agora, aqui, ó, vai ser 1. Quanto é que é 100 menos 1? 100 menos 1? 99. Tá bom. 99. Beleza. Aí, agora a gente vai fazer, ó, se eu juntar o 5 com o 12, vai dar 512. Vou fazer 512 menos 5.
512 menos 5 dá quanto? 507. 507. Muito bem. E eu vou repetir o denominador. 507 e 99, os dois, dá para eu dividir por 3. Então, eu vou 507 dividido por 3 vai dar 169. E 99 dividido por 3 vai dar 33. Ah, tá. Vou dividir por 3 aqui também. Então, agora a gente viu 4 exemplos de dízima periódica simples. É claro que na próxima aula, quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai pegar mais prática nisso. Aí o próximo quadro agora, a gente vai ver só exemplos de dízima periódica composta, que tem uma pequena diferença. Então, vamos lá. Então, dízima periódica composta, vou pegar primeiro o exemplo que tem 0, para a gente começar a entender no exemplo mais simples. Então, a gente já viu que essa dízima periódica, ela tem período 2, né? E tem um intruso aqui, que a gente chama de parte não periódica 1, que é o intruso. Agora, pensa bem, eu vou ter que, primeiro, eu vou ter que pular isso aqui. Espera aí. Eu vou ter que pular isso aqui, ok? E depois eu vou ter que pular a parte não periódica. Então aqui é o seguinte, ó, eu vou ter que pular a parte não periódica com o período uma vez, e vou ter que pular a parte não periódica. Ok? Então, ó, quando aqui eu pulo 2, então, se eu pulei 2, é 100. Se eu pulei 1, é 10. Quanto é que é 100 menos 10? 90. 90, muito bem. Então, aqui embaixo vai ficar 90. Aí a gente já viu o seguinte, ó, quando eu faço aqui embaixo, né, e eu vou diminuir o 100 menos 10, então se aparecer número que não é zero, eu também tenho que diminuir, que a gente viu lá na dízima periódica simples. Então, eu vou ter que fazer 12 menos 1. Quanto é que é 12 menos 1? 11. 11. Então, 11 90 avos, que aí não tem como simplificar, porque 11 é número primo, ok? Então, ó, nesse primeiro exemplo, quando tem o zero na parte inteira, é até parecido com a dízima periódica simples. Agora, você vai ver que no próximo exemplo, que é um número diferente de zero, vai ficar um pouquinho diferente. Então, ó, vou pegar aqui outro exemplo que a gente tinha colocado. Então, aqui a parte inteira é 1. Aí nós temos 2, 7. E aí agora nós temos o período. Então, 8,
8 e vai se repetindo indefinidamente. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, a gente vai ter que pular até pular o período uma vez, assim, ok? Então, agora, a gente pulou quantos? 3. 3. Então, quando a gente pula 1 é 10, quando pula 2 é 100. Então, quando pula 3 vai ser quanto? 1000. 1000. Então, vou colocar o 1000 aqui em cima. Aí, ó, para eu pular a parte não periódica, o intruso aqui, eu tenho que pular quantos? Oi? Para eu pular a parte não periódica, o intruso aqui, ó, eu tenho que pular o 2 e o 7. Então, tem que pular 2. Então, vai ser que número aqui? 100. 100, porque a gente pulou 2. Quanto é que é 1000 menos 100? 900. 900. 900, muito bem. Agora a gente vai fazer a conta de cima, ó. Quando eu pulei 3, então formou 1278. Então, 1278. Aí, menos... Vai ficar menos quanto? Agora a gente tem que olhar para a parte de baixo, ó. Então eu pulei só o 2 e o 7. Então vai formar que número aqui, ó? 127? Isso, muito bem. Então vai ficar menos 127. Então como é que vai ficar o numerador? Faz a conta aí, ó. 1278 menos 127. 1151. Isso, muito bem. Então 1151. Ok? Ok. Agora eu vou fazer mais um exemplo. Eu vou puxar um quadro aqui para não ficar embolado. Aumentar. Então vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui agora. Então, a parte inteira é 6. Aí tem a parte não periódica, o intruso, que é 1. E tem o período que é... que é 7. Então vamos lá. Vamos fazer junto. Então, primeiro, a gente tem que pular a parte não periódica, o intruso e o período. Então, pulei. Então, a gente pulou quantos algarismos? 2. Então, a gente vai colocar aqui em cima 100. 100. Muito bem. E aí, a gente vai colocar aqui 617. Porque a gente juntou o 6 com o que a gente pulou. Aí, menos, vamos marcar embaixo. A parte não periódica, o intruso, vai ter que pular quantos? 1. Então, aqui vai ficar 10. 10. Então, vai ficar 617 menos quanto? Menos 10.
Não, cuidado. Tô falando em cima agora. Ah, tá. Numerador, ó. Se eu juntar o 6 com o 1, vai ficar 61. Ok? Uhum. Então, no denominador, embaixo, vai ficar 100 menos 10. 10. Então, vamos fazer as contas. 617 menos 61. Faz aí. Tá, calma aí. Uhum. 556. 556. E o denominador, 100 menos 10, 90. 90. Então, eu tenho dois números pares. Então, dá para simplificar, dividir por 2, pelo menos. Depois a gente vê se dá para simplificar mais. 556 dividido por 2. Calma aí. Uhum. 578? 500 200, não, 278. 278. Uhum. 278. 90 dividido por 2, metade de 90. Metade de 90. 45. 45. Aí não dá mais para simplificar. Então ficou. Então essa fração é a geratriz dessa dízima periódica, que está em verde aqui. Né? Então, se eu pegar 278 e dividir por 45, ou se eu pegar 556 e dividir por 90, vai me dar a dízima periódica, 6,1777, ok? Então, aí a gente viu, vamos fazer um resumão. Primeiro, a gente viu números racionais, e aí nós relembramos que os números naturais, os inteiros e os números fracionários, eles são números racionais. Aí depois a gente viu que a forma decimal de um número racional, ela pode ser uma dízima periódica ou pode ser um decimal exato. E a dízima periódica, ela é um número infinito, né, mas periódico. Então, ele tem uma parte que ela vai se repetir infinitamente. E nós vimos também que quando tem um intruso na dízima periódica, ela é chamada de dízima periódica composta. E existem maneiras diferentes de você encontrar a geratriz, a fração que gera a dízima periódica, quando ela é simples e quando ela é uma dízima periódica composta. Então, na próxima aula, nós vamos estudar, nós vamos resolver, na verdade, alguns exercícios do caderno pedagógico que estão relacionados com dízima periódica, que é a matéria que a gente tá vendo. Ok? Ok.